Estamos no ano 10.000 antes de Cristo, um mundo muito diferente do que conhecemos agora. Você está prestes a conhecer a verdadeira história sobre a origem das civilizações humanas. Imagine acordar todas as manhãs sem fazer ideia de onde virá sua próxima refeição, sem cozinha, sem despensa, sem supermercado na esquina. Apenas você, a natureza selvagem e as leis implacáveis da sobrevivência. Cada dia é uma busca desesperada, por frutas, por raízes, por um animal lento o suficiente para ser capturado. E se você não encontrar nada, você passa fome. Esta foi a realidade dos nossos ancestrais por mais de 200.000 anos. Mas então, em algum momento entre 10.000 e 8.000 anos atrás, algo mudou. Silenciosamente, gradualmente, sem nenhum anúncio ou declaração de guerra. Uma revolução diferente de qualquer coisa que o mundo já havia visto começou a se desenrolar. Não com espadas, não com exércitos, mas com sementes. Esta é a história do período neolítico, a era em que a humanidade parou de correr e começou a construir. A palavra neolítico vem do grego, neos, que significa novo, e litos, que significa pedra. A nova idade da pedra. E embora as ferramentas de pedra polida e aprimoradas desta era sejam certamente dignas de nota, mais afiadas, mais refinadas, mais precisas do que qualquer coisa anterior, a verdadeira revolução não teve nada a ver com pedra. O Neolítico marca o momento em que o Homo sapiens fez a mudança de estilo de vida mais dramática em toda a história da nossa espécie. Passamos de caçadores e coletores, nômades vivendo à mercê da natureza, para agricultores, pastores e construtores. Pessoas que controlavam a natureza em vez de simplesmente suportá-la. Pela primeira vez, os seres humanos plantaram sementes e esperaram que elas crescessem. Eles cercaram animais selvagens e os criaram como companheiros domesticados. Construíram casas permanentes de barro e madeira. Eles ficaram. E ao ficarem, tudo mudou. O berço desta transformação foi uma região que os arqueólogos chamam de Crescente Fértil, um arco de terra que se estende pelo que hoje é Iraque, Síria, Turquia, Líbano e Irã. Abençoada com solo rico, rios confiáveis e um clima favorável para o cultivo, esta região tornou-se o berço da agricultura como a conhecemos. Aqui, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, algo extraordinário estava acontecendo. As pessoas estavam percebendo que as sementes deixadas perto de seus acampamentos brotariam em plantas, que certos grãos selvagens, trigo emmer, trigo einkorn e cevada, podiam ser deliberadamente plantados e colhidos, que certos animais, cabras, ovelhas, porcos e gado, podiam ser domesticados, alimentados e criados. Eles começaram a experimentar, e essas experiências mudariam a trajetória da civilização para sempre. Os arqueólogos chamam esse conjunto de inovações de pacote neolítico, uma combinação de desenvolvimentos que, juntos, tornaram a vida sedentária não apenas possível, mas sustentável. Domesticação de plantas e animais, produção de cerâmica, construção de moradias permanentes, ferramentas de pedra polida e, crucialmente, sedentarismo. A decisão de permanecer em um lugar. Este pacote não apareceu da noite para o dia. Ele emergiu ao longo de milhares de anos, espalhando-se gradualmente do Crescente Fértil para fora, levado por povos migrantes, comercializado entre comunidades, adotado e adaptado em todo o mundo antigo. Vamos fazer uma pausa por um momento em um dos aspectos mais alucinantes da Revolução Neolítica: a domesticação. Domesticar algo não é meramente usá-lo, é transformá-lo. É remodelá-lo através de gerações de reprodução seletiva, até que se encaixe em suas necessidades e não no design original da natureza. O trigo selvagem tinha cascas que se agarravam tão firmemente ao grão que a colheita era quase impossível. Os agricultores neolíticos, através de milhares de anos selecionando sementes de plantas com cascas mais soltas, gradualmente criaram um trigo que praticamente caía em suas mãos na época da colheita. Uma mudança aparentemente pequena, mas que alimentou civilizações. O lobo, predador de ápice, temido e respeitado por nossos ancestrais durante milênios,
tornou-se o cão. Leal, obediente, um parceiro na caça e um guardião da casa. O auroque selvagem, um bovino aterrorizante que tinha quase 2 metros de altura nos ombros, tornou-se nosso gado moderno. A cabra selvagem esquiva tornou-se uma máquina ambulante de laticínios. A humanidade estava, literalmente, redesenhando outras espécies para atender aos seus propósitos. Este foi um ato de poder biológico sem precedentes. E veio com um preço. Populações densas de animais vivendo ao lado de populações densas de humanos criaram o terreno perfeito para novas doenças. Sarampo, varíola, influenza. Muitas das pragas mais devastadoras da história humana podem ser rastreadas diretamente até nosso contato próximo com animais domesticados durante a Era Neolítica. É uma das grandes ironias da história. Os mesmos animais que nos alimentaram também nos trouxeram alguns dos nossos piores sofrimentos. Com fontes permanentes de alimento vieram lares permanentes. E com lares permanentes veio algo que a humanidade nunca havia realmente tido antes: comunidade. Um dos sítios arqueológicos mais notáveis do mundo é Çatalhöyük, localizado na atual Turquia e datado de cerca de 7.500 anos antes de Cristo. Este não era um pequeno acampamento de caçadores fazendo uma pausa de uma temporada. Esta era uma comunidade próspera de até 8.000 pessoas, uma das primeiras cidades verdadeiras já descobertas. O que torna Çatalhöyük espantoso não é apenas o seu tamanho, mas sua sofisticação. As casas foram construídas parede com parede, tão densamente embaladas que não havia ruas entre elas. As pessoas entravam em suas casas através de buracos nos telhados, descendo escadas pelo interior. As paredes dessas casas eram decoradas com murais elaborados, touros, cenas de caça, padrões geométricos. Os mortos eram enterrados sob os pisos, literalmente mantendo os ancestrais próximos aos vivos. Isso era mais do que arquitetura. Isso era identidade. Isso era uma comunidade que se entendia como uma comunidade. Igualmente lendária é Jericó, na atual Cisjordânia, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra. Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, Jericó já tinha uma torre maciça de pedra, o monumento de pedra mais antigo conhecido no mundo, e uma população de várias centenas de pessoas cercadas por muralhas defensivas. Em um mundo que conhecera apenas abrigos temporários, isso era espantoso. Estes não eram apenas lugares para dormir. Eram as primeiras expressões do que significa pertencer a algum lugar. Aqui está o que é extraordinário. A Revolução Neolítica não aconteceu em apenas um lugar e se espalhou de lá. Ela aconteceu independentemente, em múltiplos locais ao redor do mundo, como se a humanidade coletivamente chegasse à mesma conclusão aproximadamente ao mesmo tempo. Na China, culturas como Peiligang e Yangshao estavam cultivando arroz e milheto já em 7.000 anos antes de Cristo. Eles domesticaram porcos, produziram cerâmica lindamente decorada e construíram aldeias ao longo dos grandes vales fluviais do Rio Amarelo. Na África, povos através do Saara e das regiões do Sahel, numa época em que o Saara era verde e fértil, não o deserto que conhecemos hoje, cultivavam milheto e sorgo e criavam gado. Ao longo do Vale do Nilo, comunidades agrícolas prosperavam milhares de anos antes do primeiro faraó usar uma coroa. Nas Américas, povos mesoamericanos domesticaram independentemente o milho, através de um processo tão dramático que mal se assemelha à grama selvagem raquítica da qual foi criado. Nos Andes, a batata emergiu como uma das culturas revolucionárias mais subestimadas da história. Essas civilizações tinham menos animais grandes para domesticar, então concentraram seu gênio nas plantas, alcançando notável sofisticação agrícola sem bois ou arados. Na Europa, o Neolítico chegou do Oriente Próximo, levado por agricultores migrantes que se misturaram com as populações de caçadores-coletores existentes. Novos tipos de cerâmica emergiram. Casas longas de madeira e argila pontilhavam a paisagem. E então veio algo verdadeiramente de tirar o fôlego: os monumentos megalíticos. Se você quer entender o que o Neolítico realmente significava para as pessoas que o viveram,
Olhe para o que eles escolheram construir quando tinham mais comida do que precisavam. Eles construíram Stonehenge, na planície de Salisbury, na Inglaterra, ao longo de um período que vai de aproximadamente 3.000 a 1.500 anos antes de Cristo. Povos neolíticos e da Idade do Bronze inicial arrastaram pedras maciças, algumas pesando até 25 toneladas, de pedreiras a até 380 quilômetros de distância. Eles as arranjaram com uma precisão que se alinha perfeitamente com o nascer do sol do solstício de verão e o pôr do sol do solstício de inverno. Sem rodas, sem ferramentas de metal, sem guindastes ou roldanas. Apenas cordas, trenós de madeira, músculos humanos e uma extraordinária vontade coletiva. Na França, os campos de Karnak contêm mais de 3.000 pedras erguidas dispostas em longas fileiras sinuosas que se estendem por quilômetros, o maior complexo de monumentos megalíticos da Terra. Na Irlanda, Newgrange é um túmulo construído por volta de 3.200 anos antes de Cristo, anterior tanto a Stonehenge quanto às pirâmides egípcias. Uma vez por ano, no momento preciso do solstício de inverno, a luz do sol penetra em um eixo estreito acima da entrada e ilumina toda a câmara interna. Uma façanha de engenharia astronômica que deixa arquitetos modernos atordoados. Estas não eram obras de pessoas primitivas. Estas eram obras de comunidades que haviam dominado a agricultura, a organização e a visão de longo prazo. Pessoas que pensavam não em estações, mas em séculos. O excedente de alimentos deu à humanidade algo que nenhum caçador-coletor podia facilmente se dar ao luxo: tempo. Tempo para pensar. Tempo para criar. Tempo para fazer perguntas que não tinham resposta prática. Por que estamos aqui? O que acontece quando morremos? O que as estrelas significam? O período neolítico vê uma explosão de arte e pensamento simbólico. A cerâmica, antes puramente funcional, torna-se decorada, pintada com espirais, animais e padrões geométricos de complexidade impressionante. Novos rituais de enterro sugerem uma crença crescente na vida após a morte. Os mortos são enterrados com objetos, comida, ferramentas, joias, como se estivessem se preparando para uma jornada. O culto aos ancestrais torna-se central para a vida comunitária. Pela primeira vez, os seres humanos não estão apenas sobrevivendo, eles estão se perguntando, e dessa pergunta, a espiritualidade, a filosofia e, eventualmente, a ciência nasceram. Mas nenhuma revolução vem sem consequências. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, algo estava dando errado em muitos assentamentos neolíticos. As populações que haviam explodido durante o boom agrícola agora estavam se contraindo. Aldeias foram abandonadas. Sítios arqueológicos mostram evidências de conflito. Restos esqueléticos com feridas curadas e não curadas. Fortificações construídas às pressas. O que aconteceu? A resposta é complexa e varia por região, mas os padrões são reveladores. O esgotamento do solo foi um fator importante. Os primeiros agricultores tinham pouco entendimento de rotação de culturas ou reposição do solo. E campos que antes eram abundantes tornaram-se estéreis. Mudanças climáticas trouxeram secas ou inundações que devastaram colheitas. Doenças, aceleradas por populações densas vivendo em proximidade com animais e resíduos, espalharam-se rapidamente. E, crucialmente, o acúmulo de excedentes criou algo inteiramente novo na história humana: desigualdade. Quando a comida pode ser armazenada, ela pode ser possuída. Quando pode ser possuída, pode ser acumulada. Quando pode ser acumulada, algumas pessoas se tornam ricas e outras se tornam pobres. Os bandos igualitários de caçadores-coletores, onde ninguém possuía muito mais do que qualquer outro, deram lugar a sociedades estratificadas com líderes, trabalhadores e aqueles que tinham pouco de ambos. O Neolítico plantou as sementes não apenas da civilização, mas de todas as suas contradições. E ainda assim, olhe para nós hoje. Moramos em casas, cultivamos alimentos, pertencemos a comunidades, criamos arte e fazemos perguntas sobre nossa existência. Enterramos nossos mortos com cerimônia e lembramos aqueles que vieram antes de nós.
Construímos coisas destinadas a durar além de nossas vidas. Cada um desses comportamentos remonta àquela revolução silenciosa que começou há 10.000 anos, quando alguém nas colinas da antiga Turquia ou nos vales fluviais da China decidiu ficar. O Neolítico não mudou apenas onde os humanos viviam. Ele mudou quem os humanos são. Ele reconectou nosso relacionamento com o tempo, da urgência imediata da caça para a longa paciência da colheita. Transformou nosso relacionamento uns com os outros, de bandos dispersos em comunidades interconectadas. Deu-nos a capacidade de imaginar um futuro e trabalhar em direção a ele. Tudo o que veio depois, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, os grandes impérios da Mesopotâmia e Egito e Roma, o Renascimento, a Revolução Industrial, a Era Digital, tudo isso repousa sobre a fundação estabelecida por agricultores neolíticos que não sabiam que estavam mudando o mundo. Eles apenas sabiam que estavam cansados de correr. Foi no Neolítico que os seres humanos fizeram as pazes com a terra, trocando o arco pela enxada, a caverna pela lareira, a urgência da caça pela paciência tranquila da colheita. E ao fazer isso, eles não apenas mudaram o mundo, eles mudaram a si mesmos. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.